E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da 4 Engenharia sobre o SolidWorks e na aula de hoje nós vamos ver uma novidade da versão 2019, que é a ferramenta Textura 3D. Então nós vamos aprender como transformar aparências de textura 2D em peças de geometria 3D. Isso vai nos ajudar muito quando a gente quiser criar ondulações, recatilhados e até saliência no nosso modelo, tá? Então vamos para a nossa aula e vamos aprender como utilizar essa ferramenta. Então, como eu falei, a gente primeiro precisa acrescentar uma aparência texturizada, né, 2D. Como é que a gente faz isso? Clique com o botão direito na face que você queira acrescentar essa aparência e aí vai aparecer aqui a janelinha de opções, tá? Temos aqui a aparência, vou clicar na seta e vamos clicar em face, porque eu quero inserir essa aparência de textura nessa face. Então, vou clicar. Observe que quando você entrar aqui na ferramenta, pode ser que esteja no básico, onde a gente consegue alterar apenas a cor. Nós vamos clicar então em avançado. Vamos escolher qual é a textura, né, que você quer utilizar. Então vou procurar aqui. Observe que já abriu aqui no caminho, né, do gráfico. A gente vai pegar nessa parte aqui. Depois, na textura 3D. E aí, procurem aqui, então, essa textura aqui, ó, Knowledge. Vou clicar duas vezes. E então, ela ativa a textura nessa minha face, tá? Mas ainda a gente vai configurar. Vamos aqui na aba, então. Observe que nós temos, né, no avançado várias abas. Cor, acabamento de superfície, iluminação, mapeamento. Tudo isso a gente consegue, então, configurar e melhorar a nossa textura. A gente vem para a aba aqui, mapeamento, tá? Para a gente alterar o mapeamento dela, que está em automático, a gente vai colocar em projeção. A referência X e Y, tá? E aqui, pessoal, quando está em projeção, na referência, você consegue, então, mover, tá, essa sua textura na sua face. Então, você tem todo esse controle. Aqui a gente vai colocar, vai deixar a taxa de proporção fixa, e eu vou alterar para 20 milímetros. Vou dar um tab para que altere de baixo também, né, já que a gente está com a taxa de proporção fixa. Só para diminuir mais os quadrados dessa textura. Tá? Então, feito isso, a gente pode clicar aqui em OK. E observe que até agora eu só tenho uma aparência de textura 2D no meu modelo. Você pode observar, a pecinha aqui está toda normal, exceto por essa face que tem uma textura 2D. E agora, como a gente faz para transformar essa aparência de textura 2D em uma textura 3D, né? Muito simples. A gente vem aqui na pasta Corpos Sólidos, clica na setinha para que apareça aqui o meu corpo. Eu vou clicar com o botão direito nele. E aí observe que também aqui na caixa de opções, né, na caixa de ferramentas, eu tenho aqui então a ferramenta Textura 3D. Então basta eu clicar, vai ativar aqui também as propriedades, né, da ferramenta Textura 3D. Vou ativar aqui, ó, configuração de textura. Eu tenho que escolher qual é a textura que eu quero transformar em 3D. Você pode ter mais de uma nesse mesmo corpo, né? Você pode ter mais de uma aparência de textura 2D no mesmo corpo. Então você tem que especificar nessa caixa qual é que você quer transformar em 3D. Então vou clicar nessa, só temos uma. Tá? Converter esta textura em 3D, sim. Então vou selecionei. Branco em cima e preto embaixo. Isso define se vai ser criado um ressalto ou vai ser criado um corte. A gente vai observar isso. Para melhorar a nossa visualização, a gente pode mudar o estilo de exibição. Então, vou clicar aqui, ó, e vou deixar apenas sombreado. Para tirar, a primeira opção é sombreado com arestas, a gente vai tirar então as arestas visíveis, né? Então, vamos lá. Qual é a distância desse offset? Vamos colocar inicialmente 2,5 milímetros. Observe que a gente já consegue observar aqui uma alteração. Qual vai ser o tamanho do elemento? Ou seja, quanto menor, mais refinado fica a sua textura 3D. Tá? Então vou colocar 0,6. A gente tem um limite.
E vou colocar aqui um refino de textura de 50%. Tudo isso é para poder melhorar, né, a aparência da sua textura. Então observe, ó, nós já podemos visualizar um ressalto que nós temos aí. Então observe essa opção. O branco ele foi para cima e o preto ele ficou na base. Se eu tirar essa opção, olha o que acontece. O preto sobe e fica como se fosse aqui nossa pirâmide, né? Quase uma pirâmide. Fica como se fosse feito aí um furo, um corte. Então vou novamente selecionar preto em cima e branco em cima e preto embaixo. Eu quero criar esse tipo aqui de ressalto. E aqui vou dar OK. Pronto. Então aqui, ó, observe que nós temos então, transformamos a aparência de textura 2D em uma textura 3D, né? Então uma peça de geometria 3D. Imagine como é que você ia modelar isso aqui se não fosse por essa ferramenta. Olha o tempo que você ia ter que gastar para fazer um recurso desse, depois aplicar os padrões e os ajustes, né? Para poder deixar todo certinho do jeito que está aqui. Essa placa muito se assemelha àquelas placas de gesso, né? Que a gente observa aí em vários lugares. Então observe que foi muito rápido e simples a gente transformar em textura 3D. Mas aqui a gente pode utilizar mais do que essa textura que já vem no SolidWorks, tá? Essas opções de textura. A gente consegue utilizar aqui imagens, né? É preferível que suas imagens estejam em escala de cinza, justamente porque essa ferramenta utiliza preto e branco, né? Então ou o preto sobe, né? E deixa o branco embaixo, ou vice-versa. Fica o preto na base e o ressalto é criado a partir então da escala branco. E é o que a gente vai fazer agora. Então essa pecinha já foi criada de uma forma muito simples e agora eu vou usar então essa peça para criar a partir de uma imagem um ressalto, tá? Então essa foi a peça plaquinha P1, que é parte 1. Agora a gente vai então salvar e abrir a nossa plaquinha parte 2. Então vou fechar essa peça. Vamos abrir então a parte 2, plaquinha parte 2, que tem o mesmo recurso que a gente acabou de criar, mas a gente vai criar outro a partir de uma imagem. Tá? Então, vocês vão observar que nós temos aqui uma parte que é corpo sólido, que foi a plaquinha que a gente criou, né? Depois acrescentou a aparência 2D. E nós temos então outra pasta que é o corpo gráfico, que é justamente esse corpo criado com a textura 3D. Para a gente poder acrescentar aqui então outra textura, né, outra aparência, nós precisamos exibir o nosso corpo sólido. Observe que por padrão, quando a gente cria uma textura 3D, ele oculta o nosso corpo sólido e exibe apenas o nosso corpo gráfico. Então vou clicar com o botão direito, clicar aqui no olho, exibir. Então veja que o nosso corpo gráfico está aí junto com o nosso corpo sólido, está junto com o corpo gráfico nesse momento. Então vou clicar agora com o botão direito nessa face aqui posterior e então escolher aqui na aparência a face. Observe mais uma vez. Se quando você clicar com o botão direito e for ali em aparência e clicar em face aparecer essas opções de mudar a cor, você está na aba de básico. A gente tem que alterar para a aba avançado, tá? Então, a gente vai procurar onde é que está a nossa imagem. Eu já tenho a minha imagem aqui, que vou exibir todos os arquivos, cão, tá? Então a gente seleciona a imagem, ok. Vai pedir, quando você selecionar a imagem, ele vai pedir para salvar essa imagem em formato de textura, que é o P2M. Você pode clicar em sim, salvar, substituir sim, tá? E a gente vem aqui para mapeamento para poder configurar essa nossa imagem. Observe que ela está de cabeça para baixo. Eu vou alterar aqui para superfície, né, o mapeamento, projeção, na verdade. Então, mapeamento, projeção, referência selecionada. Já está do jeito que eu quero, o posicionamento.
E aí eu vou só pedir para ajustar a largura e a altura. Tá? Depois eu vou tirar essa opção justamente para eu poder manualmente alterar essas opções, porque ficou no limite da minha plaquinha. Então nesses pontos aqui, nesses vértices, eu consigo então alterar o tamanho da imagem. E na borda, observe quando eu passar aqui na borda, ó, eu consigo então reposicionar o cão ou a imagem. Então vou reposicionar. Pronto, deu um Ctrl 2 para eu poder observar então normal essa plaquinha. Então a nossa imagem está assim. Então a gente pode usar uma imagem. É preferível que a sua imagem esteja na escala de cinza, ou preto e branco, como a gente conhece, né? Eu peguei uma imagem que ela é realmente toda preto e branco, né? Então ela é branca, o seu fundo, e o contorno do cão ela é preta. Mas você pode pegar uma foto sua, por exemplo, deixar em preto e branco e você utilizar aqui. Claro que a depender da qualidade, né? A qualidade da sua foto vai influenciar na qualidade da sua textura 3D. Mas você pode então brincar e criar textura 3D a partir de fotos realmente, desde que ela esteja em escala de cinza. É preferível que ela esteja em escala de cinza, tá ok? Então nós já ajustamos aqui a nossa textura, nossa aparência, e eu vou dar ok. Então vamos lá, mais uma vez. Para a gente criar uma textura 3D, o que é que nós devemos fazer? Inicialmente, o primeiro passo é você acrescentar uma aparência de textura 2D, que foi o que a gente acabou de fazer com o cão. Feito isso, a gente vai para o segundo passo, que é vir aqui na pasta de corpo sólido, clica com o botão direito no corpo sólido, tá? Então se tiver aqui minimizado, você clica para expandir aqui na setinha. Em ressalto extrusão, que é o meu corpo sólido, eu vou clicar com o botão direito e venho aqui na opção, na ferramenta textura 3D. Cliquei. E aí, como eu disse para vocês, quando a gente criou a primeira vez esse recurso, você pode ter mais de um ressalto, mais de uma textura 2D aqui no seu corpo. Então você deve especificar qual é a textura que você quer criar então um 3D. E é justamente a textura cão. Então vou selecionar apenas essa. Converter esta textura em 3D, sim. Branco em cima e preto embaixo. Observe que agora é diferente. Lembre-se que o contorno do cão era preto. Então eu já vou tirar essa opção, porque eu não quero criar um corte, né? A gente pode até criar um corte, mas nesse momento a gente vai criar o ressalto. E o ressalto eu quero que seja a cor preta. Então vou tirar essa opção para que eu tenha um ressalto. Qual vai ser a distância, ou seja, qual a altura desse meu ressalto? Vou colocar aqui então 1 milímetro. O tamanho máximo do elemento também a gente vai refinar aqui ao máximo para deixar, tá vendo como ficou? Já melhorou muito, refinou muito aí a nossa textura. E aqui eu vou colocar um refinamento de textura de 20%. Ok. Então observe, já está sendo criado aqui o nosso ressalto. Se eu tirar então, se eu colocar aqui, né, branco em cima e preto embaixo, deixa eu só exibir essa opção, observe que foi criado então um corte, tá ok? Então eu vou deixar aqui como um corte e vou dar ok, a gente poder visualizar essas duas opções. Então veja, aqui eu tenho um recurso que foi criado a partir de um corte. Observe, textura 3D, e do outro lado eu tenho então uma outra textura 3D que foi criado a partir então de um ressalto. Foi feito um ressalto para criar a textura 3D no recurso 1 e no recurso 2, que foi o cão, a gente criou então a textura 3D fazendo um corte na nossa placa. Então pessoal, essa aula está ficando por aqui. Aprendemos hoje como transformar uma aparência de textura 2D em uma peça de geometria 3D, ou seja, em uma textura 3D, que mais uma vez, volto a dizer, isso vai nos ajudar muito quando a gente precisar criar essas ondulações, essas texturas na nossa peça, tá certo? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário ou sugestões de próximos vídeos, você pode comentar aqui embaixo, que a gente vai procurar fazer para tirar suas dúvidas, tá certo?
Então, muito obrigado aí e até a próxima.